Boa, boa, muito bom dia para vocês, meus queridos inscritos. Espero que com vocês esteja tudo bem por aqui, tudo certo. Deixei esse vídeo aqui para hoje de manhã, justamente porque, claro, tô fazendo após o jogo, mas deixei agora de manhã porque o jogo terminou tarde, aí para eu ter acesso a toda a repercussão do jogo, tudo que aconteceu, para vocês terem também uma melhor experiência, decidi soltar esse vídeo aqui hoje pela manhã, né? Bom, Palmeiras saiu lá do Paraguai contra o Cerro Porteño com um empate. É claro que não era o resultado esperado, mas eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa conversar e principalmente considerar. É claro que existe a frustração do torcedor, até porque o Palmeiras foi eficiente através de uma boa jogada, achou o gol, uma jogada bastante trabalhada, teve bastante repertório durante essa jogada, mas aí cedeu o empate no segundo tempo e depois com uma marcação muito fechada, fazendo uma linha de 5, muitas vezes até uma linha de 4, uma linha de 5 atrás, o Palmeiras não conseguiu, teve a bola do jogo, inclusive, no finalzinho, nos acréscimos do segundo tempo, mas não conseguiu reverter e levar os 3 pontos para casa, foi com um empate. Bom, devido a todas as circunstâncias, eu acho que esse empate tem o seu valor, esse um ponto tem o seu valor, mas, de novo, precisamos colocar as circunstâncias e as evidências do porquê desse empate. Tem um vídeo que eu soltei no Instagram que ele fala de uma forma muito objetiva, muito direta, o porquê desse empate e porque a Libertadores é uma competição bastante traiçoeira. Você precisa pensar em tudo em Libertadores. Vamos assistir esse vídeo, que ele é bem rápido, bem curto, coisa de 1 minuto, a gente volta a conversar em seguida. O Palmeiras dominou o jogo no primeiro tempo, teve boas oportunidades, inclusive de ampliar o placar depois da boa jogada construída que resultou em gol. No segundo tempo, o Cerro Porteño investiu em algumas jogadas de ataque para, ao menos, tentar incomodar a zaga do Palmeiras. Em uma dessas investidas, através de uma finalização na entrada da área, a bola bateu na trave e, em seguida, nas costas do Carlos Miguel para empatar o jogo. A tônica não foi diferente do que tem acontecido nos últimos jogos do Palmeiras. Através de um jogo bastante vertical, o time foi eficiente para abrir o placar. Mas a verdade é que alguns elementos contribuíram para esse resultado. A queda de rendimento no segundo tempo, a falta de eficiência, sobretudo precisão nas finalizações e, claro, o mérito do goleiro do Cerro no último lance da partida. Libertadores é uma competição traiçoeira. Por mais que você tenha o domínio do jogo, a qualquer momento ou até mesmo um leve descuido pode contribuir para um resultado não esperado. Um empate fora de casa, com o time desgastado fisicamente jogando de 2 em 2 dias e a ausência de jogadores importantes para o elenco, como Vitor Roque e até mesmo Piquerez, tem o seu valor. E agora vira a chave, porque novamente, em 2 dias, o Palmeiras enfrenta o Santos pelo Brasileiro, pela liderança e para manter a diferença dos times que vêm abaixo. Seguimos e avante palestra. Bom, vocês viram o vídeo, né? Então, no segundo tempo, o Palmeiras até sofreu um pouquinho nos primeiros minutos e o Cerro Porteño tentou ao menos incomodar a zaga do Palmeiras e numa jogada, numa finalização, melhor dizendo, na entrada da área, eu acho até que essa bola deu um leve toque no Murilo. Eu não tenho 100% de precisão nesse lance, mas parece que ela dá uma desviada, mas de qualquer jeito ela bateu na trave e depois nas costas do Carlos Miguel, que depois nada pôde fazer. E o empate, enfim, foi o resultado final do jogo. Foi o que eu falei nesse vídeo, né, gente? A Libertadores, ela é uma competição e a gente precisa colocar algumas circunstâncias. Aqui no canal, tanto aqui, as minhas análises, elas não são feitas e não são baseadas na crítica pela crítica. Por, jogou mal, perdeu e é isso, ponto final. Não, existem sim as circunstâncias e as evidências e eu gosto de colocar todas aqui para a gente debater, para a gente discutir. É claro que o segundo tempo teve sim uma queda de desempenho e rendimento, foi muito nítido, foi muito evidente. E o Palmeiras não conseguiu minimamente agredir mais, foi mais no segundo, no finalzinho do segundo tempo, naquela chance que teve aquele milagre do Arias, né, do goleiro do Cerro Porteño, que acabou salvando esse empate. E para eles, um empate contra o Palmeiras foi um bom negócio. Agora, dá para ver, gente, é muito nítido que o Palmeiras está bastante desgastado fisicamente e outras coisas precisam ser adicionadas na pauta também. Jogos de 2 em 2 dias
lesões, ausência de jogadores importantes, até mesmo com o Vitor Roque e o próprio Piquerez. O Vitor Roque, gente, é um jogador que tem muito impacto no time. Ele muda a característica de jogo do Palmeiras. Ele é um jogador que fisicamente, de todas as valências dele, é um jogador bastante acima da média fisicamente e que faz toda a diferença para o estilo de jogo do Palmeiras, esse jogo bastante vertical e que o Vitor Roque, quando em campo, carrega a marcação e abre espaços para outros jogadores chegarem. Então é um jogador que sim, faz muita diferença quando não está em campo. E de novo, Libertadores é uma competição muito traiçoeira, uma competição difícil. Por mais que você tenha o domínio do jogo, qualquer descuido pode contribuir para um resultado que não é esperado. O Palmeiras, ainda assim, no primeiro tempo, conseguiu dominar o jogo, conseguiu ser eficiente numa jogada que colocou o repertório em campo, então teve aproximação, teve quebra de linha do Alan, ele atraiu a marcação, o Sousa também no início da jogada, ele sai da posição, ele atrai a marcação e depois ele volta para a área para se fazer presente também na área, esse jogador que gera bastante espaço a partir da movimentação dele, tem uma aceleração e uma aproximação do Flaco com o Alan, que depois já encontra o Marlon, e num lançamento perfeito para o Alan, que já se fez presente e explorou a linha de fundo, faz o cruzamento e com um tempo de bola, um tempo de reação muito bom e principalmente posicionamento, o Arias chega para empurrar e fazer o gol. O Arias, falando nisso, é um outro jogador que está bastante desgastado fisicamente, ele está sem férias há mais de um ano. Então chega uma hora que o desgaste físico ele vai ter impacto no desempenho e no rendimento do time. Essas coisas elas precisam ser adicionadas na pauta. Pelo menos na minha análise, eu tento entender o porquê aconteceu esse resultado, o porquê da vitória, o porquê do empate, o porquê da derrota. Não é somente uma crítica pela crítica. Eu prefiro fazer os meus questionamentos e os meus apontamentos. Então, eu acho que essas circunstâncias, elas precisam sim ser incluídas numa análise. Que eu sempre falo aqui para vocês, a minha análise ela é como um todo, não é uma análise em foco, ou seja, só olhar o resultado. Ah, perdeu, então acabou isso, esse é o resultado. Não, vamos tentar entender o porquê que isso aconteceu. E para mim, esses elementos, eles entram na minha análise justamente do porquê do empate. Então, um desgaste físico, jogando de 2 em 2 dias, daqui 2 dias, o Palmeiras jogou hoje 9h30, o jogo terminou 11h30, o Palmeiras vai voltar para o Brasil e sábado às 6h30 já tem um clássico contra o Santos. Então, assim, aí fala, o Flamengo, gente, o Flamengo empatou hoje contra o Estudiantes, o Flamengo perdeu do Red Bull Bragantino no Campeonato Brasileiro por 3-0, sendo que poderia ter sido 4-0, o último gol estava impedido. Então, assim, para mim, gente, esses dois times, eles vão brigar até o final da temporada, porque são as duas forças do Brasil e do continente sul-americano. Então, esses dois times vão brigar até o final da temporada com oscilações no meio dessa temporada. Essa oscilação é o que a gente precisa analisar, esses elementos, ou seja, a parte física, o desgaste, 2 em 2 dias, jogos de 2 em 2 dias. Então, tudo isso precisa ser considerado, mas isso é a minha opinião. Eu quero muito saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários. É muito importante a sua opinião aqui no canal para a gente crescer e esse conteúdo aqui alcançar mais e mais palmeirenses. E claro, para quem gosta de futebol no geral, é sempre muito importante. Se você não me conhecia, caiu de paraquedas aqui, gostou do conteúdo, gostou do canal, duas ações são muito importantes: o seu like e a sua inscrição. Combinado, gente? Volto nos próximos dias. E nunca se esqueçam, avante palestra, sempre.